Sabe, rapaziada, que jogo, que jogo! E a Copa do Mundo vai construindo suas histórias. Mais uma história para ser contada. Cabo Verde consegue segurar também o Uruguai campeão mundial e tá uma vitória da classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Que história, que jogo, que loucura. Rapaziada, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. 417 inscritos, vamos aí rumo aos 420, devagar e sempre buscando o nosso objetivo, tá certo? Trabalho de formiguinha, vocês curtindo, comentando, compartilhando, ativando a notificação para o YouTube poder entregar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis e vamos, que jogo Uruguai e Cabo Verde. O Uruguai que não tá numa fase boa, como eu falei, a situação do Uruguai e do Brasil, elas são bem parecidas, né? A situação do Uruguai e do Brasil são parecidas porque nunca vão deixar de ser protagonistas do futebol por conta da sua tradição, por conta da camisa, por conta de toda a história. Mas faz tempo que realmente o Uruguai ele não protagoniza finais de Copa do Mundo, semifinais de Copa do Mundo. O Uruguai ele protagoniza jogo de emoção, jogo de vontade, aquele jogo com raça que se nega a não ganhar o jogo, mas protagonismo mesmo de times bons para poder chegar, para poder a gente bancar e falar, não, esse é um dos favoritos de verdade, não é só pela tradição, não é só pela desculpa, não é só pela camisa. Faz muito tempo que a gente não vê, faz muito tempo que a gente não vê isso da seleção uruguaia. E hoje, mais uma vez, faltou qualidade, né? Faltou qualidade. E o técnico é o louco Bielsa. Primeiro, que eu não consigo entender como que a Confederação Uruguaia me contrata um argentino para para dirigir o Uruguai, né? Brasil e Argentina é uma rivalidade monstra, mas Uruguai e Argentina é ódio. Então, sei lá, é uma ideia de jirico e aí desde o primeiro jogo ele vem sendo criticado. Parece que ele tá tendo problemas com o elenco, que ele cobra demais, o elenco não gosta, ele brigou com o Soares não foi convocado. Hoje ele promoveu duas mudanças que, ao meu ver, não tinha que ter feito mesmo. Até mesmo o Canóbio tinha que ter entrado e ele entrou. Mas eu achei que, principalmente no primeiro tempo, o Canóbio acabou indo mal. Não correspondeu que ele, igual ele fez no segundo tempo do jogo, do primeiro jogo. O outro menino que entrou também foi mal, ou seja, as substituições elas não deram certo. O Uruguai ele ficou com a bola, ele tentou criar, tentou pressionar, mas pouco conseguiu e o Cabo Verde posicionado, menos assustado do que contra a França, porque o nervosismo da estreia já tinha passado, conseguiu o empate heróico contra a Espanha e na cabeça dos caras, agora vamos, agora o que vier é lucro. Então entraram solto, parece que entraram leve e conseguiram marcar bem o Uruguai, tanto que numa bola parada, uma cobrança de falta, um belo gol, um golaço do zagueiro do Cabo Verde. Faz 1-0, só que aí o Uruguai na base do abafa, na base da camisa, consegue a virada rapidamente. Canóbio faz até um dos gols, mas foi uma virada, aquilo que eu falo, uma virada mais na base do vamos porra, na base da vontade, do que qualquer tipo de organização, qualquer tipo de tática, de técnica. O Arrascaeta faz muita, mas muita falta mesmo. O Uruguai ele não tem passagem de bola pelo meio-campo. O De La Cruz, eu acho que por questão física é reserva. Entrou no segundo tempo, mas também não conseguiu produzir muita coisa. O goleiro do Uruguai, o Muslera, ele não passa segurança nenhuma, tanto que, na minha opinião, ele falha no primeiro gol. E aí, no segundo tempo, quando tá 2-1, jogo tranquilo, jogo pra administrar e sair com a vitória. O Uruguai não consegue fazer isso, o Uruguai estava até controlando, mas não se impôs para poder definir a partida. E quando você não se impõe para definir uma partida de futebol, você está sujeito a tudo. E isso que aconteceu com o Uruguai. Num erro besta do Muslera,
entrega a bola no pé do cara do Cabo Verde, o empate sai, e aí a parte final do jogo vira trocação, vira jogo de maluco, vira um jogo emocionante, chance de parte a parte para poder fazer o gol da vitória, gol anulado, bem anulado do Uruguai. Cabo Verde também se posicionou atrás para defender, mas toda vez que tinha bola, conseguia sair para jogar, conseguia acelerar a jogada. Então, o empate de modo geral, pensando no jogo, foi um resultado justo. Ambos jogaram para vencer e o empate acabou sendo justo. Que é melhor resultado pro Cabo Verde, porque o Cabo Verde ganhando tá praticamente classificado. E aí, Cabo Verde e Arábia Saudita é um jogo igual, né, rapaziada? E na boa, o Cabo Verde ele vem de dois empates com duas seleções campeãs do mundo. Isso não é pouca coisa. Isso dá uma moral, dá uma confiança, faz a seleção entender que, opa, lógico que a gente pode, lógico que a gente consegue. Agora é a seleção do nosso patamar, é da nossa prateleira. Então vamos pra cima e eu acredito que pela vontade que esses caras são, pela disposição que eles têm pra jogar bola, pela atmosfera que foi criada e união que foi criada com esses caras, eu acho que vai pra cima e vai deitar em cima da Arábia Saudita, pelo que eu vi da Arábia hoje contra a Espanha, uma Arábia Saudita que não é intensa, uma Arábia Saudita que não tem pegada. Se entrar nesse ritmo, vai tomar um sapeca grandão do Cabo Verde. Já o Uruguai, situação dificílima, né, rapaziada? Situação dificílima. Dois jogos, dois empates e não jogando bem. Não teve evolução. O que teve é o de sempre. É o que eu falo, a comparação Brasil e Uruguai. A diferença é, o Uruguai não desiste do jogo. O Uruguai, você não vai ver eles andando em campo, eles tranquilos quando eles precisam do resultado, diferente da seleção brasileira. Mas, não dá só assim, né? Numa Copa do Mundo não dá só assim. E esses dois jogos foram só nessa base de vamos que vamos, aqui é o Uruguai, aqui é a camisa pesada, aqui é a Celeste. A torcida tentando fazer o time jogar, mas pouco produziu, pouco criou. Hoje tentou criar, mas não conseguiu. No jogo contra a Arábia Saudita, criou na base do abafa, de bola na área, porque precisava do resultado, mas, de novo, eu falo, nada estratégico, nenhuma postura de time, o coletivo tá deixando a desejar e principalmente o Arrascaeta tá fazendo muita falta, não sei como é que tá o processo de recuperação dele, não sei se ele já vai voltar agora é jogo decisivo, né, rapaziada? É jogo decisivo. O Uruguai precisa ganhar para tentar a classificação, mas eu acho muito provável que classifique Espanha e classifique Cabo Verde primeiro e segundo. Aí o terceiro, aí a gente precisa fazer conta, ver saldo de gol e essas coisas, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Penúltimo jogo concluído com sucesso. Agora, depois de Nova Zelândia e Egito, eu volto para finalizar esse domingão aí de Copa do Mundo e a missão cumprida da análise de todos os jogos. Se inscreva no canal, curte, comenta, compartilha, ativa a notificação para receber o vídeo assim que ele for postado. Devagar e sempre a gente chega no nosso objetivo, que agora são os 420 inscritos. Faltam 3 só, rapaziada. Faltam só 3, tá bom? Vamos que vamos, vem!